Bom, vamos lá. Iniciar aqui pela questão 164, né? Que foi uma das que me pediram. Esse size eu achei ele bem contextualizado, assim, né? Bem a carinha do Enem, né? Em alguns pontos. Outros pontos nem tanto. Mas essa é uma questão que cairia facilmente no Enem. Uma questão ali de média para fácil, mas que se você não tiver a atenção que precisa ter, você erra a questão, né? É uma típica do Enem mesmo, né? Que exige muita atenção de você. Bom, então, né, o que acontece? Eu sempre gosto de começar pelo enunciado, né? Aí diz, com base nessas informações, a expressão que relaciona o custo C e o consumo X é. Então vamos lá. Vamos saber qual é a expressão do custo aí, né? Começa dizendo pra gente, né? Explicando um pouquinho qual é a das bandeiras tarifárias, né? Que existem na nossa conta de luz. Existe a bandeira verde, existe a bandeira amarela e existe a bandeira vermelha. Basicamente são isso, né? E a vermelha vai se dividir em duas. Do jeito que ele diz aqui, né? A bandeira tarifária é um sistema que sinaliza aos consumidores brasileiros os custos reais da geração de energia elétrica. Para tanto, as cores das bandeiras verde, amarela ou vermelha indicam se a conta de energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Então, por exemplo, se a usina lá, né, tá com bastante água e tal, não tem seca, a, a probabilidade dessa bandeira ser a verde, porque as condições para geração de energia são boas, né? Aí diz assim, há quatro possibilidades de bandeira. A verde não gera nenhum acréscimo, que é o normal, né? Que era para ser o normal no caso, no valor da conta, pois reflete as condições mais favoráveis para a geração de energia. Já a amarela apresenta condições um pouco menos favoráveis e traz um acréscimo de 1,90 a cada 100 kWh consumidos. Por fim, a bandeira vermelha é usada para condições mais custosas de geração e apresenta dois patamares. O primeiro com um acréscimo de 4,50 para cada 100 kWh e o segundo que apresenta um acréscimo da tarifa acrescida de 7,90 por 100 kWh. Então, repara que o consumo ele está colocando aqui sempre em função de 100 kWh. Não é de 1 kWh, porque até não faz sentido. 1 kWh é muito instável, né? Mas a gente pode fazer essa medição para 1 kWh, né? Só que não vai ficar em real, né? E vai ser zero. Se 100 kW é 7,90, para 1 kW é só dividir 7,90 por 100. Então vai ficar 0,079 reais, né? E isso aqui é muito pouco, né? É pouquíssimo. Não é nem 7 centavos. Ó. Então é 8 centavos arredondando. Então é muito pouco. Então não vale a pena a gente fazer a conta a cada quilowatt e nem a cada 10 kW, por exemplo. Então arredonda logo para 100 e facilita. Mas lógico que essa é uma medição constante, né? Se eu tiver em bandeira vermelha e eu tiver 150 kW hora, né? No caso, a cada 100 é 7,90, então esse acréscimo vai ser 7,90, que é a cada 100, mais metade de 7,90, porque eu tenho 150, né? Eu não cheguei a 200, né? Para fechar os mais 100 kWh, mas eu cheguei à metade dos 200, que é 150, né? Metade dos 200 que eu digo de 100 a 200, né? Então, cheguei no 150, eu tenho um acréscimo de metade de 7,90, né? No caso, fica 3,85, né? A mais. 7,90 mais 3,85 a mais. Enfim, a gente vai fazer essa questão aqui. Só para contextualizar um pouco mais aqui como é que é e deixar claro alguns possíveis entraves que as pessoas que me pediram essa questão possa ter tido, entendeu? Aí diz, na conta da energia de determinada região do Brasil é cobrada uma taxa fixa mensal de R$ 10, ou seja,
Se você não consumiu energia, você já vai ter esses R$ 10, que é uma fixa mensal, referente aos custos de manutenção da rede elétrica e as outras despesas, e de R$ 95 a cada 100 kWh consumido durante o mês. Considere que em determinado mês, a bandeira vermelha no patamar 2, ou seja, essa de 7,90 aqui, foi acrescida para essa região e que a conta de energia de uma residência localizada nela tem apresentado um custo C em real e um consumo X em quilowatt-hora. Então ele diz que esse consumo X aqui é em quilowatt-hora, ou seja, é 1 kWh. X representa 1 kWh, né? A cada 1 kWh. Na verdade, X representa o total de quilowatt-hora, né? Mas não está em bloquinhos, né? Que foi o que eu acho que quem errou pensou, né? Pensou que esse X é a cada 100 kWh, por exemplo, né? Aí isso pode ter atrapalhado também. Mas enfim, o que aqui nessa equação do custo, né? Para a gente achar o custo em função de X, o que vai entrar? Essa taxa fixa, né? Que é R$ 10, sempre vai ser R$ 10, independente se você nem consumiu a energia, vai ser R$ 10 que você vai pagar. É R$ 10 mais alguma coisa, variável em relação a quê? Ao consumo, né? Mas se a gente tem a cada 100 kWh, sempre a gente tem esses pacotes de 100 kWh, e X não é um pacote de 100 kWh, ele pode ser qualquer coisa, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o preço do quilowatt-hora, né? Para facilitar, eu vou jogar tudo pro preço do quilowatt-hora, em vez de trabalhar com caixinhas de 100. Como eu disse, né? Esse 7,90 a cada 100 kWh passa a ser 0,079 reais, né? A cada quilowatt-hora. E esse 95 reais aqui passa a ser a cada 100 kWh, regra de 3, né? 100 kWh, 95 reais. 1 kWh, X. Vou chamar de Y porque tem X ali. Então, Y vai ser igual a 95 dividido por 100, que é igual a 0,95 reais. Ou 95 centavos a cada quilowatt-hora. Como ele está em bandeira vermelha no segundo estágio, ele vai ter um acréscimo no quilowatt-hora de 0,079 centavos. Então eu vou pegar esse 0,95 e somar com 0,079. Isso aqui vai dar 9 aqui. 15. 12 aqui. Fica 10 aqui. 1,029. Isso aí é por quilowatt-hora. E o quilowatt-hora é X, né? Cada quilowatt-hora é isso. Então, vai ficar 1,029x, né? O custo variável em função de x. Então fica 1,029x. Então essa é a função, custo em função do quilowatt-hora. Resposta letra D. Beleza? Vamos aqui para essa próxima, a 145, que me pediram. Como eu disse, né, eu sempre gosto de começar pelo enunciado. Então lá vai. Nesse contexto, qual é a quantidade mínima de galões de solventes que garante a produção de todos os frascos? Então vamos ver o que ele está querendo aí saber de galões de solventes e tal. Ele diz, não são apenas as notas
ou as famílias olfativas que fazem uma fragrância diferente da outra. Os perfumes são divididos em categorias que, entre outros critérios, são definidas pelas concentrações de óleos essenciais diluídos em álcool ou em água. Diluídos em álcool ou em água. Confesso que esses simulados do sais, às vezes eles confundem muito a gente, mas a gente não pode cair nessa confusão, né? A gente sempre tem que sublinhar as coisas que a gente acha um pouco mais interessante. Eu vou sublinhar o que é na questão, eu acho interessante também, que eu acho que pode ter sido alguma coisa que vocês tenham se enganchado. Ele diz: concentração de óleos essenciais. Óleos essenciais são as essências diluídos em álcool ou em água deionizada. Se uma coisa, então os óleos essenciais estão diluídos em alguma coisa. Onde a gente dilui algo? Nos solventes, né? Então o álcool e a água deionizada, apesar do texto não trazer com tanta clareza, eles são os solventes nas reações, entendeu? Então os óleos essenciais, a essência, vai se diluir no solvente, que é álcool ou água deionizada. Aí, o tipo de perfume de luxo mais conhecido é esse daqui, que eu não vou me arriscar a falar para vocês. Não sei se é francês, enfim. Cuja concentração de óleo essencial varia entre 10% e 20%. Beleza. Então ele diz: um laboratório químico produzirá 500 frascos de um novo perfume desse aí, cada um com 300 ml da solução. Para produzi-lo serão utilizados os ingredientes, a essência e o solvente. Então ele fala aqui, né? A essência e o solvente, que a gente tem que associar a álcool e a água deionizada, né? Diz: o laboratório utilizará a quantidade mínima já disponível em seu estoque de essência necessária para o perfume ser considerado um SDI. Entretanto, precisará solicitar a compra de solvente necessário para preparar essa solução. Na indústria que fornece suprimentos para laboratório, o álcool é vendido em galões de 5 litros, enquanto a água deionizada é vendida em galões de 9 litros. Considere que durante a produção não haverá desperdício ou evaporação dos produtos que compõem o perfume, nem da solução produzida. Nesse contexto, qual a quantidade mínima de galões de solvente que garante a produção de todos os frascos? Aqui eu deixei uma colinha, né? Facilitar logo para não perder tanto tempo nessa questão. Então ele diz aqui, né, que são 500 frascos de 300 ml. Então o total de perfume, né, vai ser 500 vezes 300 ml, né, que é o número de frascos vezes o tamanho do frasco, o volume do frasco. Isso dá 150 mil ml, ou 150 litros, né? A gente vai ter 150 litros. Ele diz, né, que a essência mínima, consideração mínima, é 10% e a máxima é 20%. Então, como é que a gente vai fazer? Se usando a essência mínima, né, de 10%, a gente vai ter um solvente máximo, né? Aí esse solvente máximo seria 90% das 150 mil ml, ou dos 150 litros, que dá 135 mil ml, ou 135 litros, né? Então, com o solvente, né, sendo álcool, a gente tem quantos galões, né? Já que a empresa vende o galão de álcool a cada 5 litros. A gente vai ter os 135 litros que a gente achou aqui de solvente, dividido por 5, né? Então isso vai dar 27 galões. Já com a água deionizante, vai ficar 135 dividido por 9, que dá 15 galões. Essa é a
o gabarito oficial, né? Se eu não me engano, é o gabarito oficial. Aqui é 15. Mas eu não acho particularmente, eu não acho que esse seja um gabarito tão interessante, porque se ele quer a quantidade mínima de galões de solvente, eu teria que usar a quantidade máxima de essência, que seria 20%. Porque se eu uso 20% como essência, né? Que aí eu vou ter 30 litros, né? Em vez de aqui é 15 litros de 10%, né? 15% é 15 litros. Por isso que aqui ficou 135 litros de solvente. Se eu utilizo 30 litros, né, que é os 20%, de solvente eu vou ter mínimo, que é os 120 litros, né? Eu vou ter 120 litros de solvente, que aí eu vou dividir por 15, ou por 9, né? Mas aí, como não é tão divisível, né? Aí acaba que vai ficar quase a mesma coisa, né? Fica 14, dá para fazer com 14 galões, né? Mas também tem um fato de não ter desperdício, né? Então, essas coisas, né, do Enem são bem, complicadas, né? E o site também imita bastante o Enem, né? Essas pegadinhas, né? Porque se tivesse uma resposta aqui 14, eu tenho certeza que muita gente cairia, né? Fazendo com a essência mínima, ou com a essência máxima, que aí faria o solvente mínimo e conseguiria fazer uma resposta melhor. Mas essa questão bem complicada, né? Muito, muito detalhe. Se a gente. É, Matheus. Oi. Ali no segundo parágrafo, quando ele fala o laboratório utilizará a quantidade mínima já disponível em seu estoque. Ah, é. Isso já não me leva a pensar nos 10%, não? Leva. Isso aqui eu nem me atentei, mas só pra ter noção. Agora sim, né? Que eu tive Uhum. esse insight só agora. Mas Mas é tipo, surgiu é... agora, né? se ele não falasse isso, porque quando eu fiz na prova, eu fiz desse jeito também, sabe? Com a Eu quantidade fiz máxima? com a quantidade máxima, aí depois que eu fui ler de novo, né? Aí eu disse, não, Pronto. se aqui ele falou esse negócio de mínimo, eu acho que ele quer a mínima. É. Porque geralmente essas questões, elas dão exato, né? O gabarito. Sim, E a minha sim. tava dando o 14, Pois é, o perto de 14. 14. E ainda ia ter desperdício, né? Uhum. Ia ter desperdício. É, eu acho esse tipo de questão o tipo de questão mais complicadinho do Enem, né? Pegadinha e tal. Mas a gente tem que se preparar para esse tipo de questão, né? É aquilo que eu sempre falo. Cada questão, quando você vai fazer, é como se ela fosse a tua prova. A tua prova é aquela questão. Então o foco tem que estar 100% na questão. Porque senão a gente deixa passar algumas coisas. Como, por exemplo, agora, eu deixei, né? Eu fiz ela é, antes, né? Aí eu não me atentei tanto a as coisas que eu tava falando agora, né? Mas realmente existe isso aqui. E eu lembro que eu até percebi, eu até sublinhei. Por isso a importância de sublinhar os itens do texto quando são coisas importantes, né? Mas valeu aí, Léo, pela intervenção. É isso, é uma questão bem Enem. Isso aqui, muita carinha do Enem, tá? Complicada de informação, né? Que ela joga muita informação pra gente. Mas o Enem é isso. Bom, aí tem a 168, que aí diz aqui, né? É, enunciado sempre, né? Nesse caso, ele deve abrir primeiro os pacotes comprados na loja. Então, vai ter essas lojas aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E ele vai comprar alguns pacotes aqui. Aí, 5 lojas vendem pacotes de figurinha de uma série limitada. E alguns desses pacotes contêm figurinhas holográficas, que são mais raras e valiosas
Para aumentar as suas chances de conseguir essas figurinhas, um colecionador comprou pacotes em todas as 5 lojas. O quadro a seguir mostra a quantidade de pacotes disponíveis de pacotes com figurinha holográfica e de pacotes adquiridos pelo colecionador em cada uma das lojas. Considere, os pacotes comprados são escolhidos aleatoriamente entre o total de pacotes disponíveis em cada loja. O colecionador deseja começar a abrir os pacotes considerando primeiro a compra feita na loja em que há a maior possibilidade de ter adquirido pelo menos uma figurinha holográfica. Então, esse texto todo aí é só para a gente ver qual a probabilidade, qual das lojas, né, oferece a probabilidade maior de ele ter uma figurinha holográfica dentro dos pacotes disponíveis. Bom, nesse caso, né, o que acontece, por exemplo, primeiro, né, que eu acho que muita gente pode ter levado a ser induzido ao erro a fazer. A gente, nesse caso, cara, quando tem várias possibilidades, por exemplo, ele vai comprar 2 pacotes, né? O primeiro pode ter e o segundo não. O primeiro e o segundo pode ter. O primeiro pode não ter e o segundo ter. Então são possibilidades que podem ocorrer o evento que a gente quer dentro da probabilidade. E quando a gente está tratando em com várias probabilidades, é melhor a gente trabalhar só com uma em vez de várias. Então, nesse caso, o que poderia ter induzido ao erro? Uma pessoa ter colocado somente uma forma de a pessoa do cara em questão aqui, né, adquirir essa figurinha holográfica. Mas não tem só uma forma, tem várias. Então, nesse caso, é melhor usar a exceção. Porque o que não pode ocorrer aqui, né? Que não pode ocorrer se eu colocar ele não ganhando a figurinha holográfica, eu tô suave, deu certo, né? Porque só tem uma forma dele não ganhar a figurinha holográfica, é ele não ganhar na primeira e não ganhar na segunda cartinha, entendeu? Então, o que acontece? A gente vai pegar, por exemplo, essa primeira loja. Eu vou colocar aqui, chamar P1, a probabilidade de 1, né? A probabilidade dele ganhar uma figurinha holográfica é 1, que é 100%, menos a dele não ganhar, né? 1 menos a probabilidade dele não ganhar. E qual a probabilidade dele não ganhar aqui? Não são 4 figurinhas holográficas e ele tem 2 compradas? Dentre 10 disponíveis? Então, se tem 4 holográficas, tem 6 que não são holográficas. Então, na primeira cartinha que ele pegar, é 6 sobre 10. A chance dele não ter uma holográfica. E como eu retirei uma, ficaram 9. Então, dessas 9, continua 4 holográficas e 5 sem ser holográficas. Mas eu quero que ele não seja holográfico. Então, vai ficar 5 sobre 9. Essa é a probabilidade dele não receber a cartinha holográfica. A figurinha holográfica, no caso. Então, a probabilidade dele receber uma holográfica é 1 menos essa probabilidade aqui. 6 sobre 10 vezes 5 sobre 9. Espero que eu esteja sendo didático. Se não, vocês podem me questionar aí a qualquer momento, tá? Então, essa P1 vai ser... eu posso tirar isso aqui. 5, 3, 5... 1 terço. Fui rápido aqui. Eu dividi isso aqui por 2. 6 por 10, né? É igual a 3 sobre 5. Aí tem vezes 5 sobre 9, né? Aí eu corto 5 com 5. 3 sobre 9 é 1 sobre 3, né? Divide por 3 aqui dá 1. Divide por 3 aqui dá 3. Foi isso que eu fiz, tá? Então vai ficar 1 menos 1 terço, que é 2 terços. Beleza. Probabilidade boa, né? De 2 terços. Vamos ver na próxima aqui. Vamos ver essa próxima. Quando tem só uma comprada, a chance é o que tem de holográfica
dividido pelos disponíveis, né? Então não precisa. Mas eu vou continuar usando 1 menos a de não ganhar, tá? Para não confundir ninguém. E vai ficar 1 menos, se tem 3 holográficas, tem 2 sem ser holográficas. Então 2 sobre 5, que é igual a 3 sobre 5. Essa daqui, 5 sobre 10, vai ficar P3 igual a 1 menos a probabilidade, se tem 5 holográficas e tem 10 disponíveis, então 5 não são holográficas. 5 sobre 10. Isso aqui é 1 meio, né? 5 sobre 10. Então vai ficar 1 menos 1 meio, que é 1 meio. Então P4 vai ser... Agora eu tenho 2 comprados, de novo. Então vai ser 1, que é o total, menos a probabilidade de ele não ganhar. Se tem 1 holográfica, dentre as 5 disponíveis, são 4 formas dele não ganhar. A primeira, dentre as 5, vezes, quando eu puxei uma, ficaram 4. Dessas 4, 1 é holográfica. 3 não são holográficas. Então, eu pego essas 3 dentre as 4. Então, vai ficar 1 menos 3 quintos, que é 2 quintos. E a última, a probabilidade 5, da loja 5. São 3 compradas agora. Então, vai ser 1, que é o total, menos a probabilidade dele não ganhar. Como é que ele não ganha? Tem 10 disponíveis. Eu tenho 2 holográficas e 8 sem ser holográficas. Ele não ganha. A probabilidade dele não ganhar são 8 dentre 10 vezes. Aí eu diminuo, né? 7 sobre 9 vezes 6 sobre 8. Então corta isso aqui, corta isso aqui. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 9 é 3. 2 dividido por 10 é 5. Então vai ficar 7 sobre 15, né? Não pode mais. P5 é igual. Se eu tiver muito rápido, vocês falam, tá? 7 sobre 15. O que eu fiz aqui, né? Só deixar mais claro aqui. Tem 8 sobre 10 vezes 7 sobre 9 vezes 6 sobre 8. Eu cortei esse 8 com esse 8. Ficou 7 vezes 6 sobre 10 vezes 9. 6 e 9 são divisíveis por 3. Então eu posso colocar isso aqui 2 e aqui 3. Ficou 7 vezes 2 dividido por 10 vezes 3. 10 e 2 é divisível, então fica 5 aqui e 1. Então fica 7 sobre 15. 5 vezes 3. Então, 1 menos 7 sobre 15 vai dar 15 aqui em cima, aqui embaixo. 15 menos 7 dá 8, né? 8 dividido por 15. Bom, e claramente, né, esse 2/3 aqui é a maior probabilidade, né? É a primeira. 2/3 é maior que 3 quintos, maior que 1 meio, maior que 2 quintos. Né? 2 quintos já eliminava, né? Porque é menor que 3 quintos. Que é maior que 8 sobre 15 também, tá? Quando a gente tem dúvida, né? Por exemplo, pode ter gente com dúvida 8 sobre 15, 2/3. 8 sobre 15. Como é que eu faço? Sobre 15. Pro 3 chegar no 15, eu consigo fazer. Multiplico por 5. E multiplico por 5 em cima, né? Para equivaler. Então, 2 vezes 5 é 10. 10 dividido por 15. Aí com o mesmo denominador fica fácil, né? Sempre coloca, quando tiver com dúvida em fração, sempre tenta colocar denominador igual, porque os denominadores iguais vão sumir. Eles só somem, né? Na equação. Ou pode também, né, fazer o meio pelos extremos. Enfim.
Eu tentei colocar o denominador igual. Eu sempre gosto dessa opção. Então, letra A. Para isso aqui agora. Ele diz: considere que o piso de bloco intertravado sempre será escolhido nos trechos de cruzamento dos usos que o tipo de piso receberá a camada de asfalto. Sendo assim, o valor gasto com camada de asfalto no entorno da Praça dos Lírios será. Então, a camada de asfalto, né? Que é o valor das camadas de asfalto. Então, vamos lá. Diz assim: algumas ruas de um bairro listradas no mapa a seguir serão revitalizadas por ordem da prefeitura. As ruas Machado de Assis, Manuel Bandeira e Guilherme Rosa, ou Guimarães Rosa. Machado de Assis aqui, Manuel Bandeira aqui e Guimarães Rosa aqui. E José de Alencar. Vem aqui. Paralelas entre si, receberão pisos de bloco intertravado. Então essas ruas aqui paralelas, que eu coloquei em verde aqui, né? Vai receber o tal do piso de bloco intertravado. É isso. De tijolos. Entretanto, nas ruas Oswaldo Cruz, eu vou colocar de vermelhinho aqui, Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. Essas aqui, ó. Ele diz que transversais as demais receberão uma camada de asfalto no custo de R$60 por metro linear. Beleza. Os trechos das ruas Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, compreendendo entre as Rua Machado de Assis e José de Alencar, ou seja, Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, entre as ruas José de Alencar, ou Machado de Assis e José de Alencar, esses trechos medem 360 metros e 420 metros. Então aqui mede 360 metros e daqui para cá mede 420, respectivamente. Além disso, o trecho da rua Oswaldo Cruz, localizado entre as ruas Manuel Bandeira e Guimarães Rosa, ou seja, Manuel Bandeira aqui e Guimarães Rosa aqui, medem 96 metros de extensão aqui, né? A Oswaldo Cruz. Aqui tem 96 metros. Aqui eu chamei de X, né? Que ele não diz. Considere que o piso de bloco intertravado sempre será escolhido nos trechos de cruzamento entre as ruas e que esse tipo de piso não receberão camadas de asfalto. Aí ele quer a camada de asfalto. Quanto é que vai valer a camada de asfalto entre aqui e aqui, né? Entre a Praça dos Lírios aqui que ele diz. Ou seja, só tem asfalto aqui e aqui. Então, a gente tem que achar. Ele disse que aqui é 96 metros e aqui é X, né? A gente vai achar X. Então, o valor a ser pago vai ser 96 metros mais X metros vezes o valor por metro, que é R$60. Então, basta a gente achar X. Como é que a gente acha X? Semelhança. Aqui, né, é aquele duas retas e paralelas, né? E quando algumas se cruzam, né? A gente tem algumas relações aqui, né? Também por teorema de Thales, se não me engano, né? A gente vai usar isso, né? Ó, 360 daqui, né? Está para 96. Vou colocar aqui 360 dividido por 96. Na verdade, eu vou colocar 360 está para 420, tá? Maior para o maior, menor para o menor. Que dá no mesmo. A gente pode fazer várias formas aqui. Esse maior aqui, 360, está para 420. 360 está para 420. Assim como o 96, que é o menorzinho, aqui, está para x. O que a gente faz aqui, né? Regra de 3. E o que a gente faz? A gente pode ir cortando, né? Que a gente pode fazer isso. Por exemplo, né? 36 e 96 são divisíveis por 6. Aqui fica 16 e aqui fica 60. 60 é divisível por 4, 16 também. Então aqui fica 15 e aqui fica 4. Então a gente vai ter
x igual a 4 vezes 420 dividido por 15. Aí aqui a gente pode fazer algumas manobras também. O que é que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de multiplicar por 2 aqui e multiplicar por 2 aqui também, só para facilitar uma coisa. Isso aqui 12 vezes 4 é 8, fica 8 vezes 420. E aqui, né, fica 30, né? Por que eu fiz isso? Para cortar esse zero com esse zero. E 420, e 42 é divisível por 3. Fica 14, né? Então isso aqui fica 14. Então eu multipliquei por 2 aqui, dificultei aqui para colher os frutos depois, né? Então fica x igual a 8 vezes 14. Então x é 112. Tá? Então pronto. Aí volta para aquela formulazinha, né? Eu acho que muita gente pode ter pegado esse 112 e, tipo, a gente tá na pressa às vezes, né? Aí não vê de novo o que é que a questão tá pedindo. Ó, já cheguei até aqui, já fiz uma ruma de cálculo. Eu vou só multiplicar isso aqui por 60. E se fizer isso, tem resposta. 6.720. Então, gente, eu peço que vocês tenham muita atenção. Porque isso aqui é muito importante, né? O Enem é uma coisa muito importante pra gente. E a gente tem que tratar com a devida importância, né? Como eu disse, sempre a gente tem que tratar uma questão como se fosse a única questão do vestibular, com toda a importância do mundo. E não custa nada, porque você perder uma questão dessa, que é de média para fácil, né? Ela não chega a ser uma questão difícil. Perder uma questão dessa por falta de atenção é muito ruim, né? Só quem perdeu questão por falta de atenção sabe, né? Então, volta pro item, né? Por isso eu coloquei aqui, ó, valor x mais 96 vezes 60. Sempre tentem colocar o que ele quer expressos ali pertinho, né? Porque cálculo a gente pode fazer no rascunho lá e tal. Deixem o que ele quer, o que a questão quer, claro e grande, pertinho dos itens, tá? É algo importante isso, tá? Isso já me... Gente, isso aqui é vivência de vestibular, tá? Várias e várias vezes eu tive problemas de errar a questão desse jeito aqui. Inclusive na pressa, né? Hoje eu tive aula o dia todo. Eu fui fazer essas questões que me pediram. Aí quando eu vi, botei 112 e coloquei lá a letra C. E já ia passando. Por quê? Porque eu não... Pelo fato de eu não estar fazendo muitas provas do Enem, né? Eu tinha até perdido esse costume. Mas voltei até aqui. Então, sempre deixem aqui, tá? Então, o que ele quer é isso. O valor que ele quer é 112 mais 96 vezes 60. E isso dá, eu acho que 10 mil. Deixa eu ver aqui. 208 vezes 60. Não, 12.480. Letra E. Vamos lá aqui, né? Agora essa parte aqui. Outra com muitos dados, né? E é muito a carinha do Enem, tá? Essas coisas com muitos dados. Gostei bastante desses sites de matemática, assim, eu achei. Acho que ele foi cansativo, mas produtivo, eu acho. Vamos. Em uma pequena comunidade, perdeu o padrão porque falta pouco tempo para terminar a aula, né? Para não se estender muito. Aí vamos logo aqui o que ele quer. Aí faltam duas questões. Em uma pequena comunidade, um terreno de área igual a 350 metros quadrados foi destinado exclusivamente ao plantio de legumes e verduras. Para o início do plantio, a comunidade arrecadou R$ 960 para serem gastos totalmente na compra das mudas. O preço de uma muda de legume é R$ 3.
E o de uma muda de verdura é 1,50. A intenção é usar todo o terreno. Sabendo que os legumes preenchem uma área de 1,25 metros quadrados, enquanto as verduras preenchem uma área de 0,5 metros quadrados, do montante arrecadado foi estipulado inicialmente o valor destinado à compra de mudas de verduras seria R$300. Então, deixei até aqui a colinha para ser mais rápido. Sistema, né? A gente vai para um sistema onde ele diz que cada legume é R$3, cada verdura é R$1,50. Então, 3 vezes o número de legumes, que é L, mais 1,50 vezes o número de verduras, que é V, é igual a 960. Agora, partindo para as áreas, tem cada legume, né, o número de legumes L, tem 1,25 metros quadrados, mais 0,5 metros quadrados de verdura, vezes o número de verduras. Isso aqui tem que dar 350. A gente pode dividir isso aqui por 3, né? Dividir por 3 aqui e dividir por 3 aqui. Para facilitar a conta, né? Porque L, que é 3L sobre 3, é L. 1,5V sobre 3 é 0,5V. E 960 dividido por 3 é 320. Por que eu fiz isso? Porque tem 0,5V aqui e 0,5V aqui. Facilita no sistema. Então eu diminuo os de baixo menos o de cima, né? Por quê? Porque o de baixo é maior. Então vai ficar 1,25 L menos L, que é 0,25 L, 0,5 V menos 0,5 V, vai embora. 350 menos 320, que é 30. Então 0,25 L é igual a 30. 0,25 é 1/4, né? Então 1/4 de L igual a 30. É a mesma coisa que eu sei. L igual a 4 vezes 30. L igual a 120. Tá? Que é L? L é o número de... Ele é o número de legumes. Então, a gente pode pegar qualquer um, né? Eu vou pegar esse daqui que é mais fácil. É mais fácil usar L do que 1,25L, né? Então, por isso eu pego isso aqui. Então, 120 mais 0,5V, que está aqui, é igual a 320. Então, manda esse 120 para o outro lado. 320 menos 120 é 200. É igual a 0,5V. 0,5 é 1 meio, né? Então, fica 0,5V é igual a 200. Então, V é igual a 2 vezes 200, que é 400. Beleza. A gente achou que o número de verduras é 400. A gente já tem R$300 destinados para o número de verduras. Será que é suficiente? É o que a questão quer dizer, quer perguntar. Vamos saber agora. Se eu tenho 400 verduras e cada verdura é 1,50, eu tenho que... O que eu preciso gastar com verdura é 400 vezes 1,50, que é R$600. Então, se eu tenho 300, está insuficiente e faltando R$300. No caso, a letra E é o gabarito da nossa questão. Tá? Isso aqui é mais uma organização das ideias. Do que o texto está dizendo, a gente tem que passar para o papel. Eu sei que isso é uma parte difícil da matemática, mas o Enem quer que a gente saiba fazer. Tá? Então é treinar nossa mente para questões desse tipo, a gente conseguir organizar as ideias no papel. Porque eu tenho certeza que muita gente tem condição de resolver uma questão dessa se colocar o sistema já pronto para essa pessoa fazer. Então, chegar nos sistemas, chegar no que a questão pede, é o difícil e a gente tem que treinar a nossa mente para isso, tá? Esse daqui eu achei uma covardia, tá? Primeiramente. Me enganou também essa questão no começo. Depois eu consegui achar o padrão dela. Porque eu acho, pelo menos, o óbvio a se pensar é isso. Esse é o óbvio de se pensar.
e o não é o que a questão pede, né? E ele é tão... Eles foram tão canalhas que colocaram até o 490, que é até onde dá para fazer isso. Mas vamos lá, a questão. Considerando que o padrão de crescimento se mantenha, o número de indivíduos dessa espécie após o sexto semestre de monitoramento será de... Então, ele diz que a organização ambiental está monitorando a população de espécies ameaçadas de extinção em determinada região. Inicialmente, observaram a presença de 20 espécies. Após a implementação de medidas de conservação, foi percebido que a população dobrou de tamanho após o primeiro semestre e que ao longo dos 4 semestres seguintes, o aumento do número de indivíduos decaiu, de modo que a população passou a ser 70, 130, 250, 490. Então, o A1, ele disse que dobrou de 20 para 40, né? Aí o que a gente consegue identificar mais facilmente, né? Que isso aqui, de 40 para 70, aumentou 30. Mais 30. De 70 para 60, para 130, aumentou 60, que é 2 vezes 30. De 130 para 250, aumentou 120, que é 2 vezes 60, que é 2 vezes 2 vezes 30. E olha a covardia. De 250 para 490, aumentou 240, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 30. É 8 vezes 30. Covardia, né? Porque leva a gente a pensar isso aqui. E tá muito bonito. Aí a gente vai fazer e não tem a resposta, né? Não tem a resposta que é para isso aí. Aí tem que pensar em outra coisa. Ou seja, a gente perde esse tempo tendo esse raciocínio e depois ele vem com outro raciocínio. E o raciocínio aqui é o padrão de 40, aí é 2 vezes 40 menos 10, que é 70, que é 80 menos 10. 2 vezes 70, que é o que ficou, menos 10, que é 130. 2 vezes 130 menos 10, que é 250. 2 vezes 250 menos 10, que é 490. Aí 2 vezes 490 menos 10 igual a 970, que é a letra A. Tá? Então, é isso. Eu achei essa questão uma covardia. Mas, aqui, né? Após a implementação de medidas de conservação, a população dobrou. Né? A gente consegue pensar nesse raciocínio, mas perde tempo, né? Que a gente não pode perder tempo no Enem. Mas perde tempo pensando nesse raciocínio. Pelo menos muita gente, eu acho que pensa assim. Não sei se vocês pensaram assim, mas eu de início pensei. Porque a gente sempre pensa em soma, né? Antes de pensar em multiplicação, divisão. Desculpa. Antes de pensar em subtração, divisão ou multiplicação, a gente pensa em soma, que é o mais simples a gente raciocinar, né? E aqui é uma soma que a gente vê um sentido. Mas é isso, pessoal. No mais aí, até sexta-feira. Sexta-feira a gente vai estar tendo a nossa resolução de natureza do SAIS. E espero que todos tenham esse restinho de semana aí maravilhoso. E estudem bem, tá? Estou aí com vocês, tá? Qualquer dúvida, só falar pra mim. Tchau, tchau, galera.